mortales y de los pecados veniales. Y primeramente es preciso hablar del pecado en general, porque para saber lo que es pecado grave y poder distinguir del pecado venial, es preciso saber primero lo que es el pecado en general. Entonces, el pecado es una transgresión voluntaria de la ley de Dios. Una transgresión. Y una transgresión voluntaria. No es una cosa involuntaria. Alguien que transgride un mandamiento de Dios, pero no conoce, no comete transgresión y por tanto no hay pecado. El pecado está siempre en el voluntario. En el voluntario, en la voluntad. No está en el sentimiento. El sentimiento colabora, pero el pecado es realizado cuando la voluntad adere. Y la voluntad es un apetito racional. No es sensible. Entonces, en el pecado, en general, hay tres elementos esenciales. Primero, la materia prohibida. Una cosa prohibida, tiene que ser una cosa prohibida. Si hay una permisión, si hay una dispensa, entonces no hay pecado en este caso. Después hay de la parte del intelecto, porque nosotros temos essas duas faculdades principais, o intelecto e a vontade. Então, é preciso haver a advertência do intelecto. E, finalmente, é preciso haver a aceitação da vontade. O pecado se perfaz com a aceitação da vontade. Não é com a advertência do intelecto. Às vezes, alguém está com imaginações malas, pero o intelecto não se rende conta imediatamente. Pero em um momento se rende conta, isso não é bom. Não há pecado neste momento. Neste momento preciso, não há pecado. Pero depois, se a vontade aceita ou não aceita, nisto estará o pecado. E a gravidade do pecado também, porque estou falando, pero em la realidade as coisas são misturadas e há grados. ¿Sí? Então, não sempre há condições de se saber se é um pecado grave ou não. Às vezes o penitente pensa que o padre sabe. Não. O padre não sabe muitas vezes. Sabe algumas vezes, outras não. Há dúvidas. Por isso, há toda a questão da probabilidade em la moral. Probabilidade é uma coisa que não se tem certeza, certitude. Se tem probabilidade, é assim. Em muitos casos é assim, e outros não, claro. Então, vocês têm três elementos, A, B, C. Matéria proibida, advertência do intelecto, aceitação da vontade. Então, para resumir, o pecado grave é quando A, matéria, é grave, e B e C, perfeitos. Ou seja, quando a matéria é grave e a advertência do intelecto e a aceitação da vontade são perfeitas. Então, nesse caso, há pecado grave. Quando a matéria é leve, e a advertência do intelecto e a aceitação da vontade são imperfeitas, então não há pecado grave, pero há pecado venial. Então, neste caso específico do pecado mortal, primeiro vemos isto, e eu coloquei aqui os 4 tipos, que são também os 4 grados de pecados mortais.
porque em ordem ascendente. Aí, estes são menos graves, estes mais graves e gravíssimos. Pecados mortais, que correspondem também a tipos de pecadores. Bom, não há pecadores puros deste tipo, este, pero há uma predominância. E a depender desta predominância, são pecadores piores, né? São pecadores que são mais ou menos fáceis de converter. Então, veamos, primeiro, os pecadores e os pecados mortais de ignorância. Pero eu acabei de dizer que é preciso haver advertência do intelecto. Então, se eu estou falando de ignorância, como entender isto? Se trata não da ignorância total e invencível, pero se trata de uma ignorância que não é total e que pode ser vencida. Essa ignorância não excusa do pecado. A gente diz, os liberais. Conheço um de mentalidade liberal que dizia, não, é verdade, o inferno não está vazio, pero há alguns poucos, Marx, Stalin, Hitler, talvez, alguns pouquitos no inferno, porque os indígenas, por exemplo, não sabiam nada, não cometiam pecado, não é assim, não é assim. É verdade, os indígenas, os selvagens em geral, não conhecem muita coisa, pero conhecem outras. Monsieur Lefebvre foi missionário entre os negros africanos e ele dizia, é verdade, muita coisa ignoram. Por exemplo, a questão da castidade, porque as mulheres são como objetos. Se compra. Um não quer ter uma mulher, vai e compra, compra. É assim. Então, não compreende isso. Essa questão de uma mulher, não tem noção. Pero, quando um africano matava outro, ele chegava para o africano, você sabe que você ha feito uma coisa mala? Sabia, evidentemente. Porque era uma coisa muito forte, matar um outro é muito forte. Sabiam, tinham noção. E Monsieur Lefebvre dizia, era muito comum entre eles, as mortes. Por envenenamento, como se diz? Envenenamento, coisas assim, muito comum. E o ódio passava de geração em geração. O chico era educado assim, você, o padre desta tribo lá ha matado outro padre. Então, você, quando puder, mate o padre. Era assim, era terrível. O ódio, ele disse, era muito comum entre os africanos isso. E sabiam, tinham noção. Então, se essa gente vai no inferno, sabiam. Não pode dizer, não sabia, não conhecia. Conheciam. Deus pode ter misericórdia dos pecados contra a castidade, porque não conheciam bem, mas esses pecados, não, sabiam, conheciam. Então, havia ignorância, sim, pero não completa. E não era invencível. E assim para outras coisas. Entre todos os homens têm noção de pecados. É verdade que não têm uma noção perfeita muitas vezes, pero têm noções. Então, estes pecados de ignorância são frutos de uma má educação. Se diz que de 40 a 40 anos há uma invasão de bárbaros. São as generações que vêm de chicos. Se não há educação, são bárbaros. Então, temos muitos bárbaros acumulados já, muitas invasões, porque a educação, né? Então, uma má educação, um ambiente de indiferença religiosa, também influencia muitíssimo. Padre, sim. Por exemplo, tinha conhecimento do pecado gravíssimo? Evidentemente tinha. Se houve um arrependimento, mas foi um arrependimento de desespero. Então, estes pecados podem ser graves, sim, há pecados mortais assim, de ignorância, mas há mais misericórdia de Deus para isto. São os menos graves dos graves, digamos.
¿Por quê? Porque esta gente não recebeu muita coisa, então Deus pode dar graças mais facilmente de arrependimento para estes pecadores. Não sabemos exatamente até aquele ponto vão corresponder ou não. Pero é mais fácil, porque não conhecem muita coisa. Em seguida temos este, que é muito comum entre os cristianos. Porque os cristianos têm conhecimento maior das coisas. Né? Então é mais difícil esses pecados. Pero estes, e são mais graves do que estes. São os pecados mortais de fragilidade. De fragilidade. Esta gente comete pecado não tanto por maldade, por malícia, por cálculo, pero comete porque são gente, como dizer, são gente de pouca energia de vontade. Energia de vontade, é preciso bem compreender isto. Porque, em geral, são gente muito enérgica, tem muita energia, pero esta energia não é energia de vontade. É diferente. É grado acima. É uma geração acima. 1G, 2G, 3G, 5G, é mais, é muito mais. A energia de vontade. Há gente que, hoje, estamos em uma geração de enérgicos. Todo mundo quer ter energia. Então, toma bebidas energéticas, e toma e faz isso. É o esporte. A idolatria do esporte. Do esporte. Então, a gente quer correr uma maratona, 44 quilômetros. A gente quer ser campeão de futebol. A gente quer isto, aquilo. As medalhas. Parece que os brasileiros estão felizes porque tiveram muitas medalhas na última Olimpíada. É isso. Então, ganhar medalhas, energia, isso tudo exige energia, evidentemente, para uma partida de futebol, gente jovem que tem muita energia, pero não é energia de vontade. É energia sensível. É uma coisa do corpo. Pero a energia de vontade, não depende necessariamente do corpo, porque a vontade é uma potência, uma faculdade que ligada ao espírito, à razão. É um apetito racional. Então, a vontade é uma coisa muito nobre, muito mais nobre. E por isso ela existe independentemente da idade do corpo. Vê? Os que vão em futebol, correm muito, fazem gols, mas quando chegam em minha idade, percebem. Não posso mais, não tenho mais condições de ir ao futebol, na partida de futebol. Não tenho mais condições, é assim. Tenho vontade, tenho ganas, mas não tenho condições. Minha energia de vontade, minha energia sensível diminuiu. É assim, com todo mundo. Pero na energia de vontade, não. Talvez tenha aumentado. Pode ter aumentado com o tempo. Sim? E por isso se vê gente, às vezes, muito flaquito, pero tem uma vida de virtude extraordinária. São capazes de privações de coisas incríveis. Enquanto que outros, toros, pero são uns flojos completamente. E isso se demonstra mesmo em situações mundanas. Por exemplo, se disse que em la guerra é uma coisa para jovens, jóvenes, pero há casos, hubo casos de guerras de, como por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, havia guerra de trincheiras. Então, a gente se quedava meses em la lama, em el barro, porque havia buracos, a lluvia, tudo isso. Quedava-se meses esperando, não havia combate. Tinha que esperar, era assim, porque havia outra trincheira de outro exército, a gente lá, às vezes um ali, matava o outro. Pero o outro, não, vamos matar o outro, porque eles mataram um, e mataram o outro no outro dia. E ficava essa guerra sem movimento. Então, se dizia que os mais jovens não suportavam.
Era necessária energia de vontade. Não tanto energia de sensível, de fazer ataques, não. A gente começava, os jovens começavam, oh, não, depressão, que sei eu, tristeza. Pero los menos jovens que tinham família, gente mais, suportavam mais. Tinham energia de vontade. Suportavam mais que os outros mais jovens. Então, esta energia de vontade é necessária. A gente que cai em pecados de fragilidade, cai em grande parte porque não tem energia de vontade, pero são, para completar, muito inclinados a los placeres sensibles. Então, isto termina todo, porque são flojos e muito inclinados a los placeres sensibles. São muito sanguíneos, como se diz, né? O sanguíneo reage imediatamente. Não reflete. Tem pouca capacidade de reflexão. É outro ponto muito importante. Tem pouca capacidade de reflexão. É preciso reflexionar. Vivemos em um mundo de flexão, não de reflexão. Reflexão. Isto, flexão. Ginástica, tudo isso, mas a reflexão não há. E é impressionante, quanto mais faz flexões, menos tem reflexão. É curioso isso. Essa gente que faz academias, né? O Brasil é o país que tem mais academias no mundo, mais que Estados Unidos, incrível. E agora estão colocando aqui Paraguai também, né? Então, a gente que faz essas coisas, isto, e tem isto, cheio de bolotas, assim, coisa estranha. Pero o rosto é pouco bárbaro, em geral. A gente assim, cheio, pleno de bolotas, pero assim. Que é isto? Tem muita flexão, pero não tem reflexão. Não reflete. Não para ver, isso está bem, não está bem. Não. Vai em la onda, como se diz em Brasil. Sigue la onda. As ondas. É uma onda, então vai na onda, e outra. Então, essa gente não tem condições de se defender. Então, quando aparecem os atrativos, não refletem. Então, é esta gente que comete os pecados de fragilidade. Tem culpa, conhecem que é pecado. Se lhe interroga, é pecado, mas eu não sou, não aguento. É assim. Então, são os pecados de fragilidade, o segundo grau. Depois, há terceiro, pior, os pecados de indiferença. Os pecadores indiferentes são aqueles que conhecem que é pecado, não têm condições de resistir e também renunciam a combater seus pecados. Porque os que pecam por fragilidade fazem alguma coisa, pouca coisa, mas fazem alguma coisa. Não, é pecado, tenho que evitar isto. Tem muitas veleidades. Dizem, chegam ao confessionário e digam, sim, quero cambiar de vida. E querem, não estou mentindo. Mas não fazem quase nada, porque são flojos, são irrefletidos. E então caem em pecado de novo. Pero los pecadores indiferentes abandonam o confessionário. Não, para mim, não consigo, é assim, e se entregam. Estes são piores. É verdade que eles não fazem os pecados como uma ofensa a Deus. Não têm rabia de Deus. Pero querem os pecados e é assim. Não consigo e me gusta. Está assim, é assim. Está bom para mim. Pero isso depois. Não penso nisso. Não sei. É assim. São os pecadores indiferentes. Em geral, eles dizem, estou perdido. Pero não disse com rabia, disse, estou perdido, porque é assim. Muito numerosos. São os pecadores indiferentes. Essa indiferença é meditada. Ele diz, não tem condições para mim,
qué sé yo, talvez no futuro, não sei, pero não é assim. Sigue esta vida em uma contínua infidelidade. Então, nesse caso, a conversão é muito difícil. No primeiro caso, é possível. No segundo caso, é mais difícil porque não tem energia. É preciso, às vezes, ver gente que vem se confessar, que vem conversar comigo, e les miro e onde vou achar energia neste chico, nesta chica? Porque tem. São assim. Porque a pessoa enérgica é boa, porque ao menos tem algo para combater. A gente mais, digamos, ansiosa, nerviosa, pero é gente que está utilizando mal sua energia, pero tem energia, é bom, precisa disciplinar. Pero quando vem alguém assim, esta gente de videogame, a generação de videogame, que queda-se todo o tempo. Então, se eu vejo pela cara, e a gente já sim? Então, bom, como vai ser atos, como vai resistir às tentações? Não tem energia, é um flojo, é um meio homem. E as drogas também ajudam isto. As drogas. Alguém que diz que fuma marihuana e diz, não, mas a marihuana é natural, não é uma droga que causa dependência química. É verdade, não causa dependência química, causa dependência da vontade psicológica, pero não química. Pero é algo que vai te tirando, lhe sacando lá a vontade. Os que fumam marihuana, como fazem? É isso. Um meio homem, simplesmente. Não hace nada. ¿Sí? Então, eles quedam-se uma indiferença. São gente que queda-se assim, para mim, está acabado, assim, pronto. Terceiro tipo. E, finalmente, os piores. São os pecados de obstinação e malícia. E, nesse caso, alguém é verdadeiramente conquistado por o demônio. Quer as coisas do demônio. Tem rabia de Deus. E como não consegue, então quer se vingar de Deus. É absurdo, mas é assim. E como se vinga? Como um impotente pode se vingar de alguém que tem mais poder? Se vinga por la língua. Não é assim? Lengua. A língua. Aquele que não pode fazer mal ao outro, que é mais poderoso, pero pode falar. Então, habla. Vou te dizer uma coisa. É assim, muito comum, a língua. Então, os pecadores obstinados blasfemam. Não pode fazer nada contra Deus, não pode nada, pero podem falar, blasfemam. É um pecado muito comum entre eles. É uma coisa, não sei como se passa, pero em Brasil e entre os portugueses, há pouca blasfêmia. É curioso isso. Entre outros países de Europa é muito comum. Em Itália se blasfema muito. Pero em Brasil não é muito comum. É curioso isso. Mas, por exemplo, assim, os italianos falam porco, não sei o que, assim, eles falam, dizem que falam normal, assim. Mas isso é uma blasfêmia mesmo? Às vezes entra em vocabulário, a gente habla sem pensar. Pero hablam isso porque houve coisas erradas antes. Sim? Já não é coisa boa. Há coisas bem, há coisas malas, dizem blasfêmias com a Eucaristia, com isto, com aquilo. E é uma coisa que em Brasil não se vê, ou muito raro. Em Brasil é muito difícil isso. É a cultura do português, não blasfemava. Tinha muitos erros em outras coisas, mas para isso não é muito comum em Brasil, as blasfêmias. Bom. Então, pero los que se obstinam no pecado começam a blasfemar, a hablar, entram em seitas secretas. Então, nesse caso, solamente um milagro. Não tem salvação. São pecados contra o Espírito Santo. Solamente um milagro. Deus pode converter, mas é muito difícil. É o pecado mais difícil do pecado mortal. Então, depois disso, é o remédio.
remédio contra o pecado mortal. É preciso uma coisa que nós outros perdimos, é o horror do pecado. Vivemos desde chicos assistindo películas de horror. Com o Drácula, com o, que sei eu, uma série de besteiras. Nós outros nos saturamos de besteiras e perdemos o senso do horror. São como os videogames de fute. A gente fute, e não sabe chutar uma bola, uma pelota, não sabe. São flojos para jogar o fute, mas sabem isso. Então, veem as películas de horror e não têm horror. Se acostumbram. E não têm horror ao pecado. É preciso ter horror ao pecado mortal. E se uno não consegue, então tem que rezar a oração, a consideração de sua gravidade. O que o pecado causa na alma. Pense, usted ha estudado o catecismo, a graça de Deus, os dones do Espírito Santo, as virtudes infusas, todo o organismo sobrenatural extraordinário. Tudo isto que nós outros recebemos, tudo isso se desaba com um pecado mortal. Todo. E é incrível. A gente que vai se confessar e no mesmo dia cai em pecados mortais. Como? És louco? Que sei eu? Então, não tem horror ao pecado. É preciso ver isso, as consequências. Meditar. Santa Teresa de Jesus dizia, se alguém medita 15 minutos por dia em las coisas de Deus, não vai se perder. Pero nós outros hoje temos a mente esterilizada. Por quê? Por causa disto. As telas, as imagens, saturadas. Nós somos hipersaturados de imagens em todas as partes. Por quê? Por causa do fenômeno das telas, da televisão, de tudo isso. Começou há mais ou menos 50 anos. Quando começou, era em preto e branco. Era grande, uma caja grande, e pouca gente tinha. Somente os que tinham mais plata podiam ter uma televisão. Era uma televisão. Pá. E na Copa do Mundo de 70, a gente ia à casa de meu padre, porque meu padre tinha uma televisão, preto e branco. Ia lá assistir, era gente para assistir, porque a gente tinha na cidade, não todo mundo. Tinha uma televisão para ver a Copa. E na Copa de 74, meu padre foi à casa de meu tio, que tinha uma televisão, mas em colores extraordinários, para ver a Copa do Mundo de Alemanha. Extraordinário, colores. Em 78 não era muito necessário. Meu padre tinha colores, outros tinham colores, outros tinham colores. E então, hoje, todo mundo tem uma telita. Você está em um avião e você vê um jogo da Copa do Mundo. Incrível. Em avião, a 800 km por hora, 12 km de altitude. Se consegue ver, se assiste. Então, e todos têm, os mendigos têm isto. Têm. Se vulgarizou completamente. Então, todo mundo sob o império das imagens. Sua imaginação está esterilizada, porque é todo o tempo com isso. E você não perdeu a capacidade de reflexão e contemplação. Então você não reflete, não consegue. Então, como vai refletir em las consequências do pecado mortal? Então não é surpreendente ver a gente como robozitos. Aí uma coisa, os robozitos respondem. Bom, depois do pecado mortal, vamos a ver o pecado venial. Veja, há um abismo entre o pecado mortal e o pecado venial. Sim, é verdade. Pero o pecado venial é sempre um pecado, ou seja, um mal moral, que é pior que o mal físico. Imagine,
o Covid. Se diz que é uma morte muito dolorosa, sofrimento, porque é lá falta de ar. Se você ha tido já uma falta de ar, é muito angustiante. E a gente que tem problemas respiratórios mais graves, que tem falta de ar constantes, acabam muitas vezes tendo depressões. Porque é sempre... Então, vocês têm. E quando vão a morrer, é muito triste. Pero há coisas piores, mais dolorosas, mortes muito dolorosas, males físicos terríveis, câncer, que sei eu. Pero tudo isto é menos grave que um pecado venial. Porque o pecado venial é um mal moral. Uno pode sofrer coisas horríveis, não ofende a Deus. Pode se santificar. Pero um pecado venial é uma ofensa a Deus. Pero não separa de Deus. Por isso é difícil definir o pecado venial. Você pode dizer que é um desvio, não uma oposição total. Não é uma morte, é uma enfermidade. Para mostrar um pouco, graficamente, você tem então, você tem, vocês têm fim, que é Deus. No caso do pecado mortal, você vem aqui, e quando há o pecado, você faz isto. Você dá as costas a Deus. E no pecado venial, você tem isto, você vai para Deus. Pero quando você liga aqui, você faz assim. É o pecado venial. Você não ha hecho uma oposição radical, pero você é desviado. Você está muito entretido com as coisas do mundo, pero não ha cometido um pecado mortal. Pero a isto lhe atrai. Pero su fim é o cielo, pero você está muito... Então, há um desvio. Pero não há uma volta radical como no caso do pecado mortal. Então, o pecado venial é isto. É um desvio, uma enfermidade, pero não uma morte da alma. A alma está em estado de graça. Se alguém comete um pecado venial, pode comungar na missa? Pode. A gente às vezes tem escrúpulos. Cometi um pecado venial, não pode comungar na missa. Não, pode comungar e mesmo deve comungar, porque a comunhão pode perdonar um pecado venial. Pode. Não há problema. Se você sabe que é um pecado venial, pode comungar. Porque não tem a alma morta. E tem uma alma enferma. Pero quando alguém está enfermo, precisa de alimento para se curar. E a divisão do pecado venial. Primeiro, o pecado venial, são 3 divisões. O pecado venial pode ser uma desordem, é sempre uma desordem, pero uma desordem ligeira, por sua própria natureza. Por exemplo, alguém que disse uma pequena mentira. Uma mentira sempre é um desordem, porque não é a verdade. Pero ele disse uma mentira para se sair, para... Não vai fazer mal a ninguém, pero para se sair um pouco. Então, esta desordem é uma desordem ligeira. Sendo assim, é um pecado venial, não é um pecado mortal. Por sua própria natureza, a desordem é ligeira, não é grave. É o primeiro tipo de pecado venial. Depois, o pecado venial pode ser venial por la matéria pequena.
o desordem é grave, pero a matéria é pequena. Por exemplo, roubar é uma desordem grave. Roubar é uma desordem grave. A mentira pode ser uma desordem grave ou não grave, pero roubar sempre é uma desordem grave. Pero a matéria que se rouba pode ser pequena. Então, alguém rouba. Roubar é uma desordem. Sempre roubar. Pero alguém rouba 1000 guaranis. Então, é uma matéria pequena. Pero se alguém roubar 1000 reais, não, aí é uma matéria grande. Então, se alguém rouba 1000 reais, comete um pecado mortal. Pero se alguém rouba uma monedita de 1000 guaranis, comete um pecado venial. Certo? Por causa da matéria. Não por causa da desordem. O objeto da desordem é uma matéria pequena. E, finalmente, os pecados que são veniales por la imperfeição del acto. Hace falta o pleno consentimento ou a plena advertência. Esse é o caso, por exemplo, de los pecados contra a castidade. Todos os pecados contra a castidade são de si mesmos graves. Pero há pecados em que o intelecto não tem advertência perfeita. Ou a vontade não tem consentimento completo dentro destas coisas. Não quer estas coisas. Queda-se um pouco perplexa e depois, não, isso não é bom. Então, neste caso, não há pecado grave, há pecado venial. Padre, la castidad se refiere solamente a la parte sensual, a la parte... Sim, em geral para estas coisas. Certo? Então, ligadas aos pecados contra o sexto e o noveno mandamento. Todos esses pecados de si mesmos são graves. Mas há muitos deles que não são graves, porque é uma coisa que passa na cabeça. Hoje, isto é comum, porque as imagens malas estão multiplicadas ao infinito. Ao infinito. As mulheres perderam a vergonha, é um fato. Perderam, completamente. E então, assim, há por aí, nas calles, nas telas, tudo isto. E então há imagens, porque nosso intelecto é assim, ele absorve. É como uma esponja, absorve. Assim. Então, essas imagens quedam-se como um combustível. Então, é preciso ter muita disciplina. Pero é difícil evitar que há alguma coisa. Aquela coisa queda assim. Às vezes há gente que diz, eu prefiro confessar como consentido porque a coisa quedou-se em minha cabeça. Não, isso não é consentimento. A coisa que queda-se em sua cabeça não é consentimento. Para tudo, não somente para questões de castidade, para tudo. É um sentimento. Queda-se porque a pessoa é impressionável ou porque as impressões são fortes. Evidentemente, os vídeos são mais impressionantes que as fotografias. E as fotografias são mais impressionantes que os relatos. Alguém que lê de papel, tem impressões sensíveis menores e seu intelecto trabalha mais. Pero alguém que vê um vídeo, seu intelecto não trabalha. Ele recebe, aquilo. É mais relaxante, não precisa trabalhar. Para ler é preciso, né? Pero para ver um vídeo é mais fácil. Você absorve todo, não critica. É assim, é impressionante, veja, é impressionante, é assim, veja. Não, isso. Quando você lê, você não tem essas reações. Você tenta entender a coisa. Pero quando vai no vídeo, com imagens impactantes, e a gente sabe mexer com isso. Vocês sabem que estão no controle dessas imagens, Hollywood e tudo isso. Então, é muito mais impactante.
o pecado venial, uma verdade importante, o pecado venial não se volve mortal por la repetição de actos. Alguém que comete uma pequena mentira, ele diz depois outra pequena mentira, e outra, não comete pecado mortal. Bom, ele se prejudica, porque vai ficar, como se diz em Brasil, mente que não se sente. Empieza a não distinguir a realidade da mentira. Pero não é pecado mortal em si mesmo. Se diz uma mentira, 2, 3, 4, 5... Não, a repetição de atos não chega a ser de um pecado venial um pecado grave. Pero, por outros motivos, sim, um pecado venial pode se volver um pecado mortal. Por exemplo, por la acumulação de matéria. Como assim? Eu lhes dije que o pecado de roubar não é, se é uma matéria pequena, não é grave. Alguém que vai e rouba 1000 guaranis, ¿sí? Então não cometeu um pecado mortal. Pero, se depois ele vê, este homem de quem eu roubei 1000 guaranis, é muito distraído, vou roubar mais uns 5.000 guaranis. Aí vai 5.000 guaranis. E depois ele vê, ele é muito rico e não se preocupa com seu dinheiro, vou lhe roubar agora 200.000 guaranis. E vai roubar. E continua assim. Então, hasta um momento ele liga, que sei eu, a 1 milhão de guaranis, pecado mortal. Se você toma as partes separadas, não é pecado mortal, pero a acumulação liga a um pecado mortal. ¿Sí? Então, de pecado venial se vuelve pecado mortal por la acumulação de la matéria. É um exemplo. Há outros, por exemplo. Por el escândalo. Um sacerdote ou um religioso que vai a um baile de gente, né, esses bailes mundanos. Ele vai porque ele está fazendo uma investigação e quer fazer um livro. Então quer ver em que nível estão as imoralidades do mundo. E então vai ver um baile desses cantores e cantoras perdidas, né? Pero vai por curiosidade, para ver e investigar. Pero está de batina, de sotana ou de hábito. Todo mundo vai ver. Mas que isso? Esse padre está... É um escândalo. Então, ele vai ver por curiosidade. É um pecado venial. Pero se volve pecado mortal por causa do escândalo. É um escândalo. Entende? O lugar é mal famado e ele está lá. É um escândalo. Por causa disso. Às vezes, por desprezo da autoridade, um religioso que descumpre uma obrigação de sua comunidade, que não é grave, pero ele despreza o superior. É um idiota, não vou fazer isso, pecado mortal. Porque houve desprezo da autoridade, não por causa da desobediência em si mesma. Então, há casos, é preciso estar atento para isso, em que o pecado venial se volve pecado mortal. Sim. Esse caso do escândalo, mesmo se a pessoa não tem intenção. Veja, em si mesmo se volve pecado mortal. É verdade que a pessoa pode não advertir. Aí, por outro motivo, não é pecado mortal. Pero ele precisa ser advertido. O superior tem que falar com ele. Não, eu fui com boa intenção. Não, pero está errado. Não pode. É como lá no Eva Missa. Padres, às vezes, falam comigo, sim, padre, eu sei, não é bom, pero eu celebro a missa com a intenção de fazer o sacrifício, eu sei disto, sim, é verdade, pero lo que usted hace não é bom. É preciso adverti-lo, sim? Então, os efeitos. Bom, é verdade que
o pecado venial tem também grados. Pode ter uma malícia maior ou menor. Como se sabe? Por la diferença. Se há gente que comete pecados veniales com plena advertência, há outros que cometem pecados veniales por fragilidade. Então, há uma diferença. Porque quando alguém comete pecados veniales, pero sabendo que é alguém que não quer progredir. É um medíocre, é um tíbio. Ele vê, não quero, essa santidade é muito elevada para mim, então não quero saber de pecados mortais. Pelos pecados veniales, é um tíbio. Comete com conhecimento, é mais grave. Enquanto que há os que querem progredir, pero comete por fragilidade. Às vezes ligam à mesa e comem muitíssimo. E depois, que fragilidade. A comida estava muito boa, comi muito. E um pecado venial, pero por fragilidade, não por malícia. Então, nesse caso, é menos grave. E a diferença é importante, porque, para a segunda charla, né? Porque no primeiro caso, o pecado venial deliberado é um impedimento para a perfeição. E no outro caso, não é um impedimento. Tem que cambiar, mas não é um impedimento. E os efeitos, sim. Quando se comete um pecado venial, não se perde a vida da graça. É verdade. Pero, se perde a privação de graças atuais, nós outros precisamos. Graças atuais. Há privação. Alguém que comete pecado venial tem privação de graças atuais. Diminuição do fervor da caridade também. Aumento das dificuldades para praticar as virtudes. E, finalmente, o pior, disposição para o pecado mortal. Alguém que quer estar no limite do pecado venial, acaba caindo no pecado mortal. É muito comum. Alguém que quer, não, eu quero cometer todos os pecados veniais. Pecado mortal não, mas os veniais eu quero cometer sim, me gusta. Vai cair em pecado mortal. Vai cair, muito facilmente. E, é pior, esses efeitos são nesta vida, pero em la outra. Pecado venial é lenha para o purgatório. Muitíssimo. Lenha para o purgatório. Um pecado venial, às vezes, lhe causa passar décadas no purgatório. Sim? E nós não podemos avaliar o que existe. Décadas, anos e anos no purgatório. Um pecado venial solamente. Padre, si hace más de 100 años la Virgen en Fátima le dijo a los pastorcitos que, por ejemplo, Francisco tenía que rezar muchos rosarios y tenía apenas 8 o 9 años. Exatamente. Y que la amiga de Lucía, que hasta el final de los tiempos estaria no purgatório. Sim. Isso há 100 anos. Exatamente. Isso, em seu caso, foi pior, porque em seu caso eram pecados mortais. Entretanto, perdonados. Perdonados. Pero la dívida temporal hasta el fin del mundo. Sí. Entonces, son la Santísima Virgen que ha dicho. Entonces, deste ponto podemos avaliar esta gente que anda em pecados mortais. É terrível, não? Então, en el cielo, um grado menor. Alguém que cometeu muitos pecados veniais, pero, enfim, se salvou. Sí. Pero é um grado menor en el cielo. Deus queria um grado maior, pero ele, por sua preguiça, por sua pereza, cometeu muitos pecados e seu grado vai ser menor. Então, os meios de combater o pecado venial é sempre o mesmo. Conceber um grande horror. Nós outros, se não temos horror do pecado mortal, como vamos a ter horror do pecado venial? É preciso rezar muito. Examinar a consciência. Refletir. Espírito de sacrifício e de oração. O recolhimento interno e externo.
E, talvez seja o mais importante, disposição a não cometer jamais um pecado venial deliberado. Porque não se pode nesta vida evitar todos os pecados veniais indeliberados, por fragilidade. É impossível. Pero se pode evitar os pecados veniais deliberados. Então, se um reflete, medita e toma uma resolução, não quero cometer nenhum pecado venial deliberado em minha vida. Assim é uma coisa muito boa. Bom, vai ser difícil, pero é uma coisa muito boa para avançar em la vida espiritual, ter este propósito. Não cometer nenhum pecado venial deliberado. É um caminho de santidade. Muito importante isso. Então, para esta charla de pecados, temos agora o café, mas se tem alguma questão, podem fazer. Padre, e se é que, porque assistimos a esta conferência, conhecemos a importância, o horror ao pecado, toda la malicia, pero ¿cómo hacer entender a esa persona que vive cerca mío, que bajo el mismo techo? ¿Cómo hacerle entender? Sí, porque, vea, es Dios que convierte. Hay gente que no quiere, no comprende, sobretudo los más jóvenes. Gente que no, ¿qué se dice? Joven no tiene juicio, ¿no? No tiene, muchas veces. Vea, un joven en el shopping center. Es así. No tiene. Por isso os chicos, os pequenos, porque estão abertos para o mundo, porque é assim, é biológico. É como um perrito, né? Um perrito, é assim. Então, absorvem coisas malas, pero depois, quando chega a adolescência, vem os desejos, tudo isso, então é difícil. Então, depois, se entra em um caminho de pecado, não é fácil. Pero é preciso, sobretudo, dar o exemplo, rezar por ele, dar bons conselhos oportunamente. Não se pode dar conselhos sempre. Sim. Às vezes é pior. Sim. Lhe causa rabia. Depende da pessoa. Aí não há um conselho general para isso. Não. É assim, é preciso ver e esperar. Porque o fato é que vocês receberam o catolicismo. Não sei o futuro de vocês, mas vocês jamais serão como os outros. Isso eu digo. Jamais. Podem desviar? Podem. Mas jamais serão como os outros. Porque os outros, essa gente, a pobre gente, não recebeu nada. Nada. Mas eles receberam. Então, se há um problema, eles sabem. Eles sabem. E se há porque a gente que entra na vida de pecado vai, como se diz, apanhar da vida, como se diz em espanhol, isso não sei. Apanhar da vida. Às vezes digo, e vem gente, madres dizendo, mi hijo, assiste, isso que hora. Espere ele apanhar da vida. Golpearse a cabeça por la pared também. Isso, porque, o que é assim? Não se pode colocar uma coleira como um perro, não é assim. Pero vai apanhar da vida porque é assim. Então, a diferença é que a gente que não recebeu nada, quando apanha da vida, se desespera. Pero a gente que recebeu algo, pode retornar. Certo? Pode retornar. Não é fácil, pode retornar. Então, é isso, é Deus que converte e nós outros não sabemos. Conosco muitos casos, como sacerdote, conosco casos. Gente que rezou toda a sua vida por alguém, pero este alguém continuou. Muitos casos. Não é fácil. Pero é Deus. Não sou eu que vou salvar. Não é o Padre também que vai salvar? Eu ajudo você. Pero se você não quer, o que eu vou fazer? É assim. Temos que encomendar, dar o exemplo, rezar por eles, sim, e esperar que Deus pueda agir com eles, sim. Isso que eu emendo na pergunta. Até que ponto, duas perguntas, até que ponto a advertência tem que ser dada? Sempre é bom dar advertência?
Não, não sempre. Não sempre. Não. É melhor não advertir. Se ele sabe, depende da pessoa. Se é tu filho, por exemplo. Se ele é um chico, é diferente. O chico é mais fácil. O chico tem a capa. O chico é mais... É assim, você tem que agradecer seus padres. Eles não são perfeitos, mas quando fazem isso, querem colocar em um bom caminho. E tem condições, porque são chicos, mas quando o mundo já tem, né? Já está assim, desse tamanho, é mais difícil, é forte, vai. Então, é mais difícil. Certo? Então, e tem já as coisas formadas, isso, aquilo, é mais difícil. Então, não vale a pena muitas vezes. Porque ele sabe, mas dizer que não sabe. Sabe que você está contra. Tem idade, então você tem que colocar limites. Porque há casos de rapazes que são vagabundos. Não fazem nada, não trabalham, querem tudo dos padres, então os padres têm que agir um pouco como patrones. Você quer festas, mulheres, isso. Sim, mas você está em minha casa. Tem horas para chegar e horas para ver. Está em minha casa? Sou homem, então você vai trabalhar para atender tua casa, isso tudo. Eles não querem. Então, tem que agir assim. Porque é um homem, então é homem para homem. É assim. Entende? Não adianta ficar divertindo, está errado, é pecado. Não. Chega um ponto, ele sabe. Se ele sabe, quando é ninho é mais fácil. Sempre é mais fácil. Aproveitem os ninhos. Aproveitem. O que vocês fizerem com os pequenos vai quedar-se. Vai sedimentar. Serve. É bom aproveitar enquanto estão pequenos. Essa educação louca desses... Espontaneidade das crianças, dos chicos. É preciso favorecer a espontaneidade dos chicos. Eles não são, como se diz? Eles não são egoístas, eles são egocêntricos. Então, loucos. Ellos no entienden todavía. Não entendem. Isso é uma agressão a um ser humano. Isso é loucura. Há padres e madres que sofreram, trabalharam muito e têm plata. Agora, então, seus filhos, mis hijos não vão passar por o que eu passei. Isso é louco, isso é idiota. Tem que passar por muita coisa, porque senão vão ser coisas erradas e depois, não sei o que eu hice, para esse, não sabe. Então, é preciso dar-lhe disciplina pequenos, desde pequeno, com prudência, é verdade, com amor, pero aproveitar. Depois, quando estão grandes, há a emancipação, é natural, a emancipação. Grande, agora vai sua vida. Não sei o que sei eu. Quando cambia, não é nosso inferior, é nosso... Não, é na natureza. Vai cambiar com o tempo. Em um momento há madres que não percebem, sobretudo as madres. Ele perguntou assim, quando... Nuestro padre, nuestra madre... Sim, o quê? Não é um filho nosso. Se algum não é filho, é um superior nosso, a gente tem que advertir o superior sempre? Não, sempre não. Sempre não. Depende. Se é um superior, é o outro aí. Você não tem tanta obrigação. Depende. Se fosse nossa mãe. Você pode falar, mas se ela não quer, você está... Paciência. Depende. A maior obrigação é com nossos filhos, ou com inferiores nossos. É nossa responsabilidade. Mas com os superiores, com outros, não temos essa responsabilidade. Podemos falar, podemos dar um conselho, mas não é essa a obrigação. Porque não estão ligados a nós outros. É diferente. E o que a gente fala para os nossos parentes assim, do modernismo? Que no modernismo eles falam que pecado mortal é matar alguém. Não, você tem que dizer numa conversa. Não é só isso, não. A doutrina da igreja, sobretudo mostrar documentos. Se você dá a sua opinião, você não tem autoridade. Mas se você pega uma encíclica de um papa, evidentemente, hasta Pio XII, e você mostra aí, está aqui, Pio XII falando, está aqui. Aí é o mais importante. Pero a reação de gente, não sei. Mas não tem nenhuma encíclica que fala que é pecado mortal.
Pero hay materias que são dichas. Isso é bueno, isso não é bueno. Se pode procurar. Se pode procurar. Penso que há documentos que hablam disso. Sí. En el devocionario de la fraternidad Sentido Décimo, en la primera página, habla de que no cumplir el precepto dominical es pecado mortal. Explícitamente dice eso. Sí. Sería correcto, ¿verdad? Nosotros interpretamos de esa misma manera. Sim, é o preceito dominical compreendido dentro da missa tradicional, tudo isso. Isto hoje é uma arma para os modernistas. Porque llega a missa nova, sim, pero o preceito dominical. E a gente vai à missa nova porque é o preceito dominical, pero está errado, certo? Pero digamos así, la materia es grave, entonces. No, la materia es grave. No santificar el domingo es una materia grave, pero santificar el domingo no es solamente la misa. Santificar o domingo é dedicar o domingo, evitar trabalho, servir, é todo um conjunto de coisas, não é solamente a missa. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, amém. Para o Padre, do Filho e do Espírito Santo, para sempre e por todos os siglos dos siglos. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.